Um casal nunca esquece o momento exato em que decidiu adotar uma criança. Meio que foi um trio de olhares assim, e a gente se apaixonou por ela, e aquela carinha enfesadinha, né, emburradinha, mas na verdade o que ela queria mesmo era a nossa atenção, né. Apesar de o Brasil só conceder salário maternidade para quem adota menores de 12 anos, a Justiça ampliou a idade para uma mãe do Rio de Janeiro e concedeu o benefício. Comprar um imóvel, realizar o sonho da casa própria, mas ver tudo virar um pesadelo por erro de um banco. Gera muita angústia, incerteza, né, nas partes e a gente fica com essa sensação de que está sofrendo uma injustiça. No sul do país, um casal conseguiu comprovar na justiça que era dono do imóvel depois da demora do banco para regularizar a casa. É preciso mais do que dom e afinação para cantar e tocar no Brasil. A Ordem dos Músicos tem cobrado dos profissionais inscrição e pagamento de anuidade. Tirei a carteira e não tive nenhum benefício, só passei pelo teste estranhíssimo, né, que era feito ali para que você obtivesse a carteira. Também não conheço ninguém que tenha sido reprovado no teste, né, porque era um teste pago. Inconformado, esse vocalista parou de fazer os pagamentos e reclamou da exigência do registro na Justiça. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. A mulher que adota uma criança com menos de 12 anos no Brasil tem direito ao salário maternidade de 120 dias. Mas e se o filho adotivo tiver 12 anos ou mais? Aconteceu com uma mãe no Rio de Janeiro e o pedido de benefício dela foi negado pelo INSS porque a criança era mais velha. Ela questionou a norma na Justiça e deu certo. Veja na reportagem de Tchê Oliveira. O desejo de ter filhos veio depois dos 40. Silmara conta que foram várias tentativas até que ela e o marido decidiram adotar uma criança. Eles queriam um bebê, mas quando já estavam na fila da adoção há 4 anos, acabaram se apaixonando por uma menina bem mais velha, de 12 anos, durante uma visita a um abrigo. Meio que foi um trio de olhares assim, e a gente se apaixonou por ela, e aquela carinha enfesadinha, né, emburradinha, mas na verdade o que ela queria mesmo era a nossa atenção, né. E aí assim foi uma paixão mesmo, a gente se apaixonou por ela desde o início. Dados do Cadastro Nacional de Adoção mostram que hoje há 44 mil pretendentes para quase 9 mil crianças cadastradas. Parece uma conta fácil de resolver, mas as estatísticas revelam uma equação mais complicada. Geralmente, quem quer adotar prefere crianças menores de 5 anos e não vê problemas em separar irmãos. E há os que só aceitam crianças brancas. Só que a realidade no Brasil é diferente. 72% delas têm mais de 5 anos. Irmãos fazem parte da vida de um pouco mais da metade dos menores cadastrados. E crianças negras ou pardas formam a grande maioria nos abrigos. Contrastes que explicam por que os índices de adoção no Brasil ainda são baixos. A história de Silmara e a filha deu certo. Ela conseguiu adotar a menina, mas percebeu que precisava de mais tempo para estreitar o relacionamento e entrou com um pedido de licença maternidade no INSS. Desde 2013, quem adota uma criança tem direito ao salário maternidade por 120 dias, pago diretamente pela Previdência Social. Mas este especialista explica que até 2002 havia uma concessão de forma progressiva. De 0 a 1 ano de idade, o período era de 120 dias, de 1 a 4 anos, 60 dias, e de 4 a 8, apenas 15 dias. Uma nova redação usou como base o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa norma ela veio com um teor isonômico de igualdade,
Eu acho que é uma norma muito acertada também, feita pelo legislador, e que ela iguala a criança adotada à criança biologicamente, né, nascida de uma seguradora, equiparando esse prazo de 120 dias. E ele acaba com duas coisas. A primeira coisa é essa questão proporcional de 120 dias, 60 e 15 que trazia a lei de 2002, né? E de segundo momento, ele acaba também com o teto de 8 anos, né? Porque ele começa a entender já em 2013 o período de criança de acordo com o ECA, que seria de 12 anos e completos. E foi justamente pelo fato da filha adotiva de Silmara ter 12 anos que o INSS negou os pedidos de salário maternidade. O jeito foi procurar uma advogada e entrar na justiça. Qual é a diferença que existe entre uma mãe que dá à luz a uma criança e tem o direito de ficar 120 dias para ter a convivência, criar afeto, uma relação de afeto? Qual é a diferença dessa mãe para a mãe que adota? Nenhuma. Ela muito mais, ela precisa, ainda mais se tratando de uma criança de 12 anos, ela precisa dessa convivência, ela precisa criar essa relação de afeto. Então, isso é muito importante. A igualdade, nesse caso, o direito à igualdade. Os argumentos surtiram efeito. A Justiça Federal entendeu: quanto maior a idade do adotando, mais complexo tende a ser o processo de adaptação familiar. E por isso é necessário mais tempo de convivência. Para a magistrada que julgou o caso, a decisão foi tomada com base na Constituição brasileira, que protege a família sem restrição de idade. O que mais me chamou a atenção nesse caso foi que, mesmo sem saber se ia ou não receber, ela pediu o afastamento do trabalho e ela foi afastada do trabalho sem receber o salário maternidade, e tem correspondências no processo dela dizendo que ela precisava desse tempo para ficar com a filha e que ela estava muito feliz por ter conseguido essa adoção. Então, realmente foi o que mais me chamou a atenção na leitura de todo o processo do caso concreto, foi essa preocupação e esse entendimento que, independentemente da verba envolvida pecuniária, ela precisava de um tempo para estreitar os vínculos e melhor conhecer a filha dela. E foi importante para Silmara ter ficado ao lado da filha durante a licença maternidade. Ela se emociona toda vez que lembra. Falo para minha filha, eu levei 44 anos para te achar, entendeu? Então, ela até fala: mãe, por que você não me achou antes? Então, se eu não tivesse esse período com ela, não teria o bom convívio que eu tenho com ela hoje. Minha filha não me larga, mamãe, eu te amo o tempo todo, a gente se dá super bem. Então, dá para ser muito feliz com uma criança adolescente, né? E a conclusão que eu tiro disso é que não existe idade, sabe? Não existe idade, não existe cor, não existe nada. O que existe é o amor. É uma lição que eu quero passar até para outros casais que ficam na fila e que botam idade, que botam isso, aquilo. Não existe. Você chegando lá, você quebra todos esses paradigmas. Precisa ficar muito claro que a adoção não é um ato de caridade. A adoção é um caso de amor, é um caso de parir. Então, quer dizer, não se tem que aceitar uma criança de 10, 12 anos no perfil XYZ, porque isso é o que se espera socialmente do ser humano. Ter um filho é muito mais do que isso. Sair do aluguel e conseguir comprar a casa própria é o sonho de todo casal. Mas a ansiedade de fechar logo o negócio, quando aparece um preço bom, deve vir acompanhada também de cautela. Em Guaíba, no Rio Grande do Sul, um casal comprou um imóvel, mas só descobriu que ele já era de um banco anos depois. E foi tanta dor de cabeça para provar que eles tinham direito à casa que essa história terminou nos tribunais. Ela é o sonho de todo brasileiro, a casa própria. Para o casal Celso e Yolanda, o sonho virou realidade há 7 anos. Eles compraram este imóvel do antigo dono, que morava no local desde 1996. O antigo possuidor, tínhamos um amigo comum e queriam se desfazer da posse e ele me contatou e eu aceitei o negócio. Não sem antes ir no registro de imóveis e ver
da possibilidade de existir algum gravame, alguma penhora, alguma restrição que pudesse impedir a venda. Mas uma surpresa fez o negócio se transformar no pesadelo da família. Há 3 anos, seu Celso recebeu aqui na porta da casa dele um representante da Caixa Econômica. A pessoa entregou uma notificação informando que a propriedade tinha sido arrematada em leilão pela instituição financeira. A minha reação foi de total surpresa, porque tinha consultado os registros do registro de imóveis e não havia nenhum gravame sobre a matrícula. O problema é que, segundo o Celso, apesar da compra, o banco só teria registrado o negócio e a matrícula do imóvel 15 anos depois. Gera muita angústia, incerteza, né, nas partes e a gente fica com essa sensação de que está sofrendo uma injustiça. Por quê? Porque a gente tomou os cuidados que precisava tomar para fazer o negócio. Para não perder a propriedade, Celso entrou com ação na primeira vara federal de Porto Alegre. Verificou-se antes da compra, foi-se ao registro de imóveis e notou-se que não havia nada registrado quanto a novos donos, quanto à Caixa, quanto à arrematação havida em 1999. Isso jamais foi em 2011, quando deu-se a compra do Celso da Yolanda. Não havia nada dando publicidade à arrematação que havia sido efetuada naquele imóvel. Por isso, da boa-fé. O pedido foi julgado e a decisão em primeira instância favorável à família de Celso. A Caixa Econômica recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mas a relatora do caso manteve o entendimento. Segundo esta desembargadora federal, o banco não tomou providências para garantir a posse do imóvel. Este caso é bem incomum. E o que aconteceu? Aconteceu que a Caixa, infelizmente, neste caso, que não costuma acontecer, deixou de tomar as providências após ter arrematado o imóvel do mutuário original, deixou de notificar eventuais ocupantes, deixou de dar curso à carta de arrematação e, neste estado de coisas, transcorreram mais de 15 anos, de modo que se configurou, então, para aquele ocupante que ali residia, com ânimos domini, boa-fé, o usucapião extraordinário. Este especialista explica que usucapião é a forma de aquisição do imóvel por posse prolongada e ininterrupta, com prazo mínimo de 10 anos, de acordo com o Código de Processo Civil. O usucapião é um instituto pelo qual se permite aquilo que se chama de aquisição originária. Exemplo, alguém que fica num imóvel que talvez tenha invadido, inclusive, um terreno invadido, tenha construído uma casa e que nunca tenham reclamado para que a pessoa saia, nunca tenha ido à polícia, nunca tenha entrado com uma ação de reintegração, nunca tenham pago o IPTU e que a própria pessoa, inclusive, paga o IPTU, por exemplo. Mais tranquilo com a decisão, Celso garante ter aprendido com o episódio. A gente tem que tomar muito cuidado antes de fazer negócio, ainda mais quando envolve, né, a aquisição da propriedade, que é um bem durável por excelência, e a gente tem que ter muito cuidado. E mesmo tomando cuidado, muitas vezes a gente acaba que tem algum incômodo, algum aborrecimento, tem que se despender, muitas vezes, não foi o nosso caso, porque a gente age em causa própria, mas tem que contratar um advogado para fazer valer o seu direito. Música é a arte de se expressar por meio dos sons. É uma combinação de notas, ritmos e harmonias que acompanha a evolução dos povos. Do samba ao pop, a qualidade da música brasileira é reconhecida no mundo inteiro. Mas a Ordem dos Músicos do Brasil começou a exigir registro para que os profissionais pudessem exercer a profissão no país. E a Justiça derrubou essa regra. A banda Mickey Junks surgiu nos anos 90 como uma das grandes referências do rock alternativo no Brasil. O mais recente álbum marcou o retorno do quarteto depois de quase 10 anos longe dos palcos. Viver de música é um desafio que vai além do talento para Rodrigo Carneiro, vocalista da banda.
Os músicos trocam o dia pela noite, não têm carteira assinada e recebem cachês dos shows que fazem pelo país. E mesmo sem qualquer vínculo empregatício, começaram a ser fiscalizados pela Ordem dos Músicos do Brasil. Eu já ouvia falar da Ordem dos Músicos do Brasil mesmo antes de ser praticante efetivo de música, né? E no início dos anos 90, quando a gente começa a se apresentar, vez por outra aparecia, né, o rumor, o fantasma, né, a ameaça de ter um evento cancelado, de ter uma apresentação tumultuada por algum fiscal da Ordem dos Músicos do Brasil. A Ordem dos Músicos do Brasil é uma autarquia federal. Foi criada no início da década de 60 para preservar, fiscalizar e regulamentar a profissão no país. Cerca de 70 mil profissionais já foram registrados. Entram nesta lista músicos eruditos, autônomos e professores. O advogado da instituição defende a necessidade do registro. 95% dos trabalhadores são autônomos, ou seja, não têm carteira assinada. Então, quando esses músicos eles saem da ordem ou eles não se inscrevem na ordem, no seu conselho de classe, eles não têm informação nenhuma com relação a como funciona o contrato de trabalho. Acabam ficando na informalidade. E essa informalidade que gera insegurança para a atividade que eles exercem. A ordem ela tem diversos convênios médicos, odontológicos, com fonoaudiólogos, porque a profissão é uma profissão bem específica, então você precisa de profissionais para cuidar desses trabalhadores, especificamente. Para ter esse documento, é necessário apresentar o certificado de conclusão do curso técnico ou superior de música. Já quem não tem o diploma, passa por um teste. Foi o que Rodrigo teve que fazer. Tirei a carteira e não tive nenhum benefício, só passei pelo teste estranhíssimo, né, que era feito ali para que você obtivesse a carteira. Também não conheço ninguém que tenha sido reprovado no teste, né, porque era um teste pago. Depois de alguns anos de contribuição, o vocalista deixou de pagar as anuidades e questionou na Justiça Federal a exigência do documento para ter o direito de trabalhar. Constituímos uma advogada, ela entrou com um pedido de liminar e, dali um ano, o pedido foi julgado, ganhamos a ação e, oficialmente, estamos livres. O Conselho Regional da Ordem dos Músicos em São Paulo recorreu, mas o Tribunal Federal manteve a decisão de primeira instância, que garante a apresentação da banda de Osasco em shows pelo país, sem a necessidade de inscrição ou pagamento ao órgão de classe. Para a Justiça, a música é uma forma de manifestação de arte e a expressão dela deve ser livre. Eu vejo os nossos grandes músicos, os nossos sambistas, Pixinguinha, nossas cantoras, Elis Regina, e mesmo as mais recentes, são pessoas afetas à música, que estudam música e que para exercer essa profissão, aliás, para exercer essa atividade como profissão, não precisam estar condicionada a nenhuma autorização ou a nenhuma permissão. Ainda porque o exercício dessa atividade, nenhum risco causa à sociedade ou às pessoas em geral, quanto à sua saúde, quanto à sua liberdade, quanto ao seu patrimônio. Então, eu estabeleci essa distinção como base, sem contar que a nossa Constituição Federal expressamente assegura a livre manifestação artística, intelectual e cultural. Não é de hoje que a atuação da OMB vem sendo questionada. São cerca de 2.500 processos na Justiça só no estado. O Via Legal já mostrou vários casos julgados a favor de músicos que eram fiscalizados até dentro das igrejas. Mas a atual gestão do Conselho Paulista admite que a instituição errou no passado e que a fiscalização hoje tem outro foco. Esse novo trabalho que veio lá de Brasília do Conselho Federal é justamente para isso. Os músicos têm o seu direito, mas não ser fiscalizado. O que era fiscalizado antes era uma fiscalização para saber se o músico tinha carteira, senão ele era proibido de trabalhar. Totalmente errado. O que nós queremos hoje é poder fiscalizar os estabelecimentos, os shows internacionais. É isso que é a verdadeira fiscalização da Ordem dos Músicos. É o papel da Ordem dos Músicos. Com
Com a decisão da Justiça, Rodrigo não vai precisar da carteira para fazer o que mais gosta. Um rock que já sobrevive há quase 3 décadas. É uma sensação de extrema alegria, assim, né? De liberdade, né? De afirmação do que está definido na Constituição. Viver da agricultura em regiões de seca é sinônimo de trabalho duro e resultados incertos. Só com irrigação, a lavoura assegura o alimento para consumir e para vender. Em Pernambuco, uma aldeia indígena perdeu tudo que produziu na terra depois de ficar 4 meses sem energia elétrica e sem irrigar a plantação. Os índios processaram a Companhia Energética do Estado. A repórter Thalita Marques viajou até Jatobá e mostra essa história pra gente. Toda essa água vem do Rio São Francisco e fica represada no Lago de Itaparica, em Petrolândia, sertão de Pernambuco. Aqui ficava a velha Petrolândia, que foi inundada em 1988 para abastecer a usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, instalada em Jatobá, a 25 quilômetros dali. Ainda hoje é possível ver as ruínas da Igreja do Sagrado Coração de Jesus, quando a barragem não está muito cheia. A usina é a 3ª maior do Velho Chico e produz energia elétrica para boa parte do Nordeste. Mas próximo à barragem, a aldeia indígena Pancaiucá sofre com os constantes cortes de energia e a falta de água. Tudo tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Se faltar energia, nós estamos no sertão de Pernambuco, né? Não tem chuva, não tem nada, então sem a irrigação ficará muito mais pior, a gente vai sofrer cada vez mais. Quer dizer, a gente num lugar desse, tendo algo bem aqui pertinho e sem poder trabalhar na irrigação. E se a gente pensa que a última década no Nordeste foi extremamente marcada pela seca, né, a dependência da irrigação é ainda mais forte, né, porque se você tem ciclos de chuva consecutivos, você ao menos consegue que algumas lavouras elas vinguem, como se fala logicamente, né, elas produzam, elas deem frutos a partir das chuvas. Se você não tem chuva, essas lavouras não vão se desenvolver e eles não vão ter de onde tirar o sustento. E isso faz com que famílias que já estão em situações economicamente muito vulneráveis tenham problemas maiores ainda. Cerca de 160 índios moram na aldeia Pancaiucá, instalada nas terras da fazenda Cristo Rei, também em Jatobá. Todos sobrevivem da agricultura irrigada. O rio Moxotó passa bem pertinho, mas a água só consegue chegar às plantações com a força da bomba elétrica. Os problemas com o fornecimento de energia à aldeia começaram em 2011. Como os índios moram em uma antiga fazenda, na época havia apenas um medidor para toda a comunidade. E a CELP, que é a distribuidora de energia elétrica de Pernambuco, teria desligado esse único medidor sem aviso prévio. Eles vieram cortar a energia sem avisar a gente, para a gente tomar decisão nenhuma, e a gente ficou sem energia. Mais ou menos 4 meses a gente sem energia e tudo que a gente tinha morreu. Sem irrigação por cerca de 4 meses, os índios perderam quase todo o cultivo. Plantações como de milho, goiaba e feijão, o prejuízo foi total. Aqui mesmo, nesse terreno, era uma plantação de goiaba, que nunca mais se recuperou. Toda a produção era para consumo próprio da aldeia. Só para comer. E o sustento da aldeia. Eu comia, os vizinhos comiam. Eu tirava da roça. Aquilo que não tinha, a gente dava, do que a gente tirava, dava para aquele que não tinha e assim nós ia levando. Os índios, liderados pelo cacique Tonhão, se uniram e procuraram a FUNAI, que denunciou o caso à Justiça Federal. A forma de cobrança de energia da faixa de renda não era correspondente à própria situação fática da comunidade, que é uma comunidade vulnerável, de baixa renda, que vive em casa de taipa, que vive uma situação bem delicada. Então, o objetivo era que houvesse uma individualização do consumo, houvesse uma cobrança individual, houvesse essa informação e houvesse essa possibilidade deles comprovarem que eles são enquadrados dentro dos beneficiários de uma tarifa social. Em primeira instância, foi determinada a implantação de rede elétrica adequada à aldeia Pancaiucá.
a instalação de medidores individuais em todas as residências, o cadastro dos moradores no programa de tarifa social e o pagamento de cerca de R$ 129 mil por danos materiais coletivos e R$ 70 mil por danos morais coletivos. Esse valor deverá ser revertido ao Fundo dos Direitos Difusos para ressarcir os índios Pancaiucá e pagos quando não houver mais possibilidade de recorrer. Ele não vai ser recebido diretamente pela comunidade, vai ser discutido no processo específico de execução do recebimento desse recurso, como vai ser empregado e quem vai executar essas obras e essas melhorias. A CELP recorreu da decisão ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas o pedido de suspensão da sentença foi negado pela 3ª turma. A empresa alegou a existência de ligações clandestinas na aldeia. Os indígenas eles esclarecem que eles utilizavam o consumo da forma que existia, que eles conseguiram, porque havia um único ponto de consumo e a CELP não conseguiu cabear e postear a região, então eles foram puxando a energia da forma que eles precisavam para sobreviver. Em nota, a CELP informou que cumpriu os prazos estabelecidos e regularizou a instalação de energia elétrica na aldeia. Mas ainda hoje o fornecimento é motivo de preocupação pelos indígenas. Que até esse ano mesmo a CELP veio, desligou, levou as canelas, deixando a gente numa situação difícil, né? Os Pancaiucá aguardam ansiosos o recebimento da indenização da CELP. Querem melhorar a capacidade de produção da aldeia. Assim, poderão viver com mais tranquilidade e em harmonia com o que a natureza tem a oferecer. Porque se aí não recebesse esse dinheiro, a gente investia numa nova irrigação, com a capacidade de vir atender o pleito de todo mundo, né? Mas como não pagaram, a gente continua na mesma. O índio, ele é lutador, é forte, ele não se abate com qualquer coisa, vai à luta. É isso, o Via Legal fica por aqui, a gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!